Ao longo da história, a Bíblia nos revela personagens que transcendem a própria morte. Enoque e Elias são dois desses mistérios, figuras que desafiam a lógica humana e despertam curiosidades da história sagrada. Eles caminharam entre nós, viveram suas jornadas e, de maneira única, foram levados diretamente ao céu sem passar pela morte. Que segredo esses homens guardam? O que os torna tão especiais que nem mesmo a morte os alcançou? Ao mergulhar na história desses profetas, desvendamos mais do que apenas suas vidas. Entendemos a profundidade do plano divino para a humanidade. Imagine por um instante o que eles viram, o que sentiram no momento em que foram arrebatados. Mas isso é apenas o começo, pois a jornada de compreensão sobre Enoque e Elias está prestes a revelar verdades que vão muito além do que está escrito nas páginas da Bíblia. Enoque, um nome que ressoa com mistério e pureza, viveu numa época em que o mal se espalhava pela terra. No entanto, ele se destacou como um homem de fé e retidão, alguém que andou com Deus. Mas o que significa realmente andar com Deus? Não é apenas uma expressão de fé, é uma jornada de constante comunhão, um relacionamento vivo e profundo com o Criador. Assim como alguém que escolhe trilhar um caminho reto em meio à escuridão, Enoque escolheu a luz em um tempo de trevas. Essa é uma das curiosidades da história que mais inspira. Sua linhagem não é por acaso. Vindo de uma geração que presenciou a criação e o início da queda, Enoque herdou o peso do conhecimento ancestral e a responsabilidade de viver acima da corrupção. Ele é descrito como alguém que andava em harmonia com os mandamentos divinos, uma vida de retidão que servia de exemplo para todos ao seu redor. Nos dias de hoje, sua vida nos ensina que a verdadeira fé não é estática, mas uma caminhada diária. Imagine o impacto de viver dessa forma nos tempos modernos. A vida de Enoque preparou o terreno para um dos maiores mistérios bíblicos, seu arrebatamento. Mas antes disso, a Bíblia nos dá pequenos vislumbres de sua intimidade com Deus. Alguns acreditam que essa proximidade foi tão intensa que ele simplesmente foi retirado da terra para estar com o Criador. O que podemos aprender de Enoque é que a verdadeira conexão com o divino é algo possível, mas exige dedicação. Uma vida focada em valores eternos, algo que qualquer um de nós pode buscar. Curiosamente, sua história é uma das poucas que não menciona a morte. E isso nos faz refletir. Será que ele foi um exemplo do que Deus planeja para todos nós? Ou será que sua vida foi uma antecipação de algo maior, um prenúncio de eventos futuros? Seu destino permanece um enigma, e é exatamente isso que o torna tão fascinante. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. O desaparecimento de Enoque levanta questões ainda mais profundas que exploraremos a seguir. A Bíblia nos conta que, de forma misteriosa, Enoque simplesmente desapareceu da terra, e a explicação é surpreendentemente simples. Deus o tomou para si. Essa frase curta, mas poderosa, deixou teólogos, estudiosos e curiosos da história intrigados por séculos. O que realmente aconteceu naquele momento? Não houve aviso, não houve despedida. Um dia, Enoque estava caminhando com Deus, e no outro, já não estava mais entre nós. Esse arrebatamento foi uma demonstração clara do poder divino, um vislumbre do que está reservado para aqueles que mantêm uma fé inabalável. A questão que surge é: por que Enoque? Qual foi o propósito divino ao levá-lo diretamente para o céu? A resposta pode estar no próprio caráter de Enoque, em sua profunda comunhão com Deus. Talvez ele tivesse atingido um nível de espiritualidade tão elevado que sua presença na terra já não fosse necessária. No entanto, esse mistério continua a provocar questionamentos. Por que não houve uma morte física? O arrebatamento de Enoque não foi um milagre isolado, mas parte de algo muito maior, algo que nos conecta ao próprio plano divino. Ao longo da história,
Muitos tentaram interpretar o significado desse evento. Alguns sugerem que Enoque foi poupado das corrupções do mundo. Outros acreditam que ele tinha um papel profético a cumprir nos céus. Seja qual for a explicação, o arrebatamento de Enoque marca um ponto crucial na narrativa bíblica, nos fazendo refletir sobre o que significa ser tomado por Deus. Em uma época de caos e escuridão, Enoque foi o farol que mostrou que ainda existe um caminho divino a ser seguido. E assim, o desaparecimento de Enoque nos prepara para uma nova pergunta. Será que esse arrebatamento foi um evento único? Ou poderia ter um paralelo mais tarde na história? Será que outro homem de Deus também teria a oportunidade de ser levado sem ver a morte? Isso nos leva ao próximo grande profeta, cuja história ecoa o mistério de Enoque: Elias, o profeta do fogo. Elias surge na narrativa bíblica como um verdadeiro gigante espiritual. Seu nome, tão carregado de poder e significado, evoca imagens de tempestades, fogo caindo dos céus e confrontos dramáticos com reis e falsos profetas. Ele foi mais que um profeta, foi um guerreiro espiritual, alguém que não hesitou em desafiar a idolatria e defender o nome do Deus de Israel. Imagine estar na presença de alguém com tamanha força espiritual, um homem que, com uma simples oração, fez chover fogo do céu. Elias não apenas transmitia a mensagem de Deus, ele a vivia com uma intensidade que o tornava inesquecível. Sua história está repleta de milagres, mas talvez o maior milagre de Elias tenha sido sua fé inabalável. Ele enfrentou desafios gigantescos, tanto no plano espiritual quanto físico, sempre com coragem. Quando enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo, não foi apenas um confronto entre homens, mas entre deuses. Elias provou, sem sombra de dúvida, que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. E ali, no alto daquele monte, quando o fogo caiu do céu em resposta à sua oração, Elias se tornou uma figura eterna na história sagrada, um verdadeiro defensor da fé em meio ao caos. Mas Elias também foi humano, com fraquezas e dúvidas. Houve momentos em que ele se escondeu, temendo por sua vida, questionando seu propósito. No entanto, mesmo em sua vulnerabilidade, Deus estava presente, mostrando que até os mais fortes entre nós têm momentos de incerteza. A vida de Elias nos ensina que a grandeza espiritual não está na ausência de medo, mas na capacidade de persistir e confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é uma das curiosidades da história que mais conectam Elias com os desafios que enfrentamos em nossas próprias jornadas. Elias, como Enoque, também estava destinado a um destino incomum, um final que fugia da morte física. Mas o que o tornava tão especial? Porque ele, de todos os profetas, seria levado aos céus de uma maneira tão dramática. Sua história é um lembrete de que, mesmo em nossos momentos de maior dúvida, existe um propósito divino, algo que se estende além da nossa compreensão terrena. E essa compreensão só fica mais clara quando olhamos para o momento final de Elias, o arrebatamento em uma carruagem de fogo. A cena do arrebatamento de Elias é uma das mais dramáticas e impressionantes de toda a Bíblia. Imagine a visão: uma carruagem de fogo, puxada por cavalos flamejantes, desce dos céus e o leva diretamente ao céu, sem que ele experimente a morte. Esse momento foi testemunhado por Eliseu, seu aprendiz, que viu o profeta desaparecer numa explosão de luz e poder. Essa não foi apenas uma demonstração do poder divino, foi uma mensagem clara. Deus tinha um plano especial para Elias, assim como teve para Enoque. Esses eventos nos lembram que há segredos na história da humanidade que só podem ser desvendados pela fé. Elias não foi levado em silêncio. Ele sabia que o momento estava próximo e preparou Eliseu para sua partida. É difícil imaginar o que se passava pela mente de Elias naquele momento. Será que ele temia o desconhecido? Ou estava em paz, sabendo que estava prestes a encontrar o Criador,
de uma forma tão única. Enquanto subia aos céus, deixando para trás a terra e as lutas, o arrebatamento de Elias se tornou um símbolo eterno de esperança para todos que confiam no plano de Deus. A história desse momento é uma das mais fascinantes curiosidades da história bíblica. O arrebatamento de Elias, assim como o de Enoque, nos faz refletir sobre a morte e o que há além dela. Se esses homens puderam ser levados sem experimentar o fim físico, o que isso diz sobre o plano divino para a humanidade? Será que todos nós temos a possibilidade de escapar da morte, de alguma forma? Ou será que esses eventos apontam para algo ainda maior, algo que ainda está por vir? O fato é que o destino de Elias nos lembra que Deus tem o controle total sobre a vida e a morte, e que ele pode agir de maneiras que vão além da nossa compreensão. Com Elias agora nos céus, somos levados a pensar nas conexões entre ele e Enoque. Por que esses dois homens, separados por séculos, foram escolhidos para escapar da morte? Será que existe um propósito maior por trás de seus arrebatamentos? As respostas para essas perguntas são tão antigas quanto os próprios textos sagrados e nos levam a considerar a conexão sobrenatural entre Enoque e Elias, que iremos explorar a seguir. Quando olhamos para as histórias de Enoque e Elias, fica claro que há algo além do simples fato de que ambos foram arrebatados. Existe uma conexão misteriosa entre esses dois homens, separados por séculos, que desafia a lógica e transcende o tempo. Tanto Enoque quanto Elias viveram vidas extraordinárias, marcadas por uma fé inabalável e um relacionamento íntimo com Deus. Ambos foram poupados da experiência da morte, sendo levados ao céu de maneiras sobrenaturais. Mas por quê? O que os unia em um destino tão raro e incomum? A resposta pode estar nos planos divinos que vão muito além da nossa compreensão. Ao longo da história, muitos estudiosos e curiosos da história bíblica tentaram desvendar o propósito dessa conexão. Alguns acreditam que Enoque e Elias compartilham mais do que um destino semelhante. Eles podem ter sido escolhidos como exemplos vivos do que acontece quando se anda em total comunhão com Deus. Suas vidas e seus arrebatamentos são símbolos do que está reservado para aqueles que seguem o caminho divino. Não se trata apenas de escapar da morte, mas de viver uma vida tão cheia de propósito e intimidade com Deus que o céu se torna o destino final. Existe também a teoria de que tanto Enoque quanto Elias foram arrebatados com um propósito futuro em mente. Alguns acreditam que eles serão as duas testemunhas mencionadas no Apocalipse, aqueles que retornarão nos últimos dias para dar testemunho de Deus antes do juízo final. Essa teoria, embora intrigante, permanece envolta em mistério e é objeto de debate há séculos. No entanto, é inegável que suas histórias deixam uma marca profunda e fazem parte de algumas das maiores curiosidades da história religiosa. O que podemos aprender dessa conexão sobrenatural entre Enoque e Elias é que Deus age de maneiras que não conseguimos entender plenamente. Suas vidas nos mostram que há mistérios profundos e segredos divinos que apenas a fé pode iluminar. E à medida que exploramos mais profundamente suas histórias, começamos a ver que o arrebatamento é apenas uma parte do quadro maior. O que realmente está por trás dessas vidas extraordinárias? Talvez o segredo esteja em como eles viveram, e não apenas em como foram levados. A tradição bíblica nos oferece algumas pistas, especialmente quando observamos a questão do arrebatamento mais de perto. O conceito de arrebatamento não é exclusividade de Enoque e Elias, mas eles são, sem dúvida, os protagonistas mais fascinantes desse fenômeno. O arrebatamento na tradição bíblica é uma demonstração clara do poder de Deus em intervir diretamente na vida humana, retirando alguém da terra para um destino celestial. O que torna Enoque e Elias especiais é o fato de que seus arrebatamentos não apenas os poupou da morte física, mas também os posicionou como figuras simbólicas do que está por vir.
A ideia de ser arrebatado sempre fascinou os estudiosos e crentes, sendo uma das grandes curiosidades da história religiosa. Por que o arrebatamento exerce tanto fascínio? Talvez seja o mistério envolvido no conceito de ser tomado sem experimentar a morte. A Bíblia menciona outros exemplos de arrebatamento, embora não tão detalhados quanto os de Enoque e Elias. O apóstolo Paulo fala sobre ser arrebatado ao terceiro céu, em uma visão, 2 Coríntios 12, 2:4. E muitos acreditam que essa experiência também faz parte da tradição do arrebatamento. No entanto, os eventos de Enoque e Elias permanecem únicos, já que ambos foram fisicamente retirados da terra sem passar pela morte. O arrebatamento também é um tema central nas discussões sobre o fim dos tempos, especialmente no contexto do Novo Testamento. A ideia de que os fiéis serão arrebatados antes do juízo final é amplamente debatida, mas é inegável que Enoque e Elias são frequentemente mencionados como precursores dessa esperança escatológica. Suas vidas, tomadas como exemplos, alimentam o desejo de muitos crentes de viver uma vida tão justa que o próprio Deus os retire deste mundo antes que vejam a morte. Esses exemplos de arrebatamento nos mostram algo importante. A vida na Terra é temporária e há um plano maior em andamento, mesmo quando não conseguimos enxergar. Enoque e Elias foram privilegiados com esse conhecimento em primeira mão, e suas histórias nos convidam a refletir sobre a natureza do arrebatamento e o que ele significa para a nossa própria jornada espiritual. Mas, para entender melhor o impacto desse fenômeno, precisamos mergulhar mais profundamente na história de Enoque, como ela é apresentada no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus. No Novo Testamento, o livro de Hebreus nos oferece uma visão mais profunda sobre a vida de Enoque, destacando sua fé inabalável e a justiça que ele personificava. O capítulo 11, conhecido como o Hall da Fé, menciona Enoque como um exemplo de alguém que viveu tão agradavelmente aos olhos de Deus que foi poupado da morte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia levado. Hebreus 11:5. Esse testemunho é mais do que um simples registro de um milagre. É um convite para todos que buscam uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Enoque, por meio de sua fé, nos ensina que é possível viver em um nível espiritual tão elevado que até mesmo a morte perde seu poder. A fé de Enoque era prática, não teórica. Ele viveu em um mundo que estava se afundando no pecado, e mesmo assim, escolheu caminhar ao lado de Deus. Sua história nos mostra que, independentemente do caos ao nosso redor, é possível manter uma conexão íntima com o divino. No mundo de hoje, com tantas distrações e desafios, podemos nos inspirar na fé de Enoque para buscar uma vida mais centrada em Deus. Talvez, ao invés de se preocupar com o futuro ou com as pressões do presente, o segredo esteja em simplificar, em caminhar diariamente com Deus, assim como Enoque fez. Pequenos atos de fé, como dedicar um tempo diário à oração ou meditação, podem ser os primeiros passos para esse caminho. A justiça de Enoque, conforme descrita no livro de Hebreus, é uma lembrança de que a verdadeira justiça não é apenas sobre seguir regras, mas sobre viver uma vida que reflete a bondade e a verdade de Deus. Ele não era perfeito, mas sua fé e dedicação o colocaram em uma posição de favor diante de Deus. Na prática, isso significa que, assim como Enoque, podemos buscar a justiça em nossas próprias vidas, vivendo de maneira honesta, íntegra e fiel, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Ser justo, nos dias de hoje, pode ser algo tão simples quanto fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. A menção de Enoque no Novo Testamento não é acidental. Ele é um exemplo de como a fé pode transcender o tempo, o espaço e até mesmo a morte.
Mas essa não é a última vez que ouvimos falar de figuras que escaparam da morte na Bíblia. Elias, outro gigante espiritual, também foi chamado para uma missão celestial. O que esses dois homens compartilham, além de suas vidas extraordinárias, é um destino que os conecta de maneira profunda e sobrenatural. A seguir, exploraremos a história de Elias no Monte da Transfiguração, onde ele faz uma aparição surpreendente ao lado de ninguém menos que Jesus. Elias reaparece de forma impressionante no Novo Testamento, em um dos eventos mais grandiosos da vida de Jesus, o Monte da Transfiguração. Neste momento único, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao alto da montanha, e diante deles, seu rosto resplandece como o sol. Suas vestes ficam brancas como a luz, e ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias. Esse encontro sobrenatural entre o Salvador e esses gigantes espirituais é repleto de simbolismos. Moisés, que representava a lei, e Elias, o profeta que não viu a morte, unidos em uma cena que transcende o tempo e o espaço, reforçam a importância dessas figuras na história divina. A presença de Elias nesse momento revela mais sobre seu papel como precursor do Messias. Para os judeus, Elias era aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, conforme profetizado. No Monte da Transfiguração, sua aparição ao lado de Jesus aponta para o cumprimento dessas profecias, mostrando que o reino de Deus estava se aproximando. O impacto emocional e espiritual desse momento não poderia ser maior para os discípulos que testemunharam a cena. Elias, o profeta de fogo, que subiu aos céus numa carruagem flamejante, estava agora de volta, testemunhando o poder de Jesus. O que aprendemos dessa aparição é que Elias sempre esteve ligado aos momentos cruciais da revelação divina. Ele não apenas desafiou reis e falsos deuses em seu tempo, mas também permaneceu como um símbolo vivo da continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Na cultura moderna, a transfiguração de Jesus e a aparição de Elias ainda geram uma curiosidade histórica imensa, pois ligam o passado, o presente e o futuro de maneira sobrenatural. Elias não foi apenas um profeta do passado. Ele continua a desempenhar um papel vital no plano divino, como essa aparição demonstra. Esse encontro no Monte da Transfiguração nos faz refletir sobre o significado de Elias em nossa jornada espiritual. Ele nos lembra que a fé não é linear, mas cíclica, e que Deus, em sua sabedoria, utiliza figuras como Elias para nos guiar através dos momentos mais difíceis da história. E essa não é a última vez que ouvimos falar de Elias na Bíblia. Sua presença foi prometida novamente nas profecias de Malaquias, onde ele seria o mensageiro que prepararia o caminho para o dia do Senhor. Essa promessa aponta para um futuro em que Elias retornará mais uma vez, cumprindo um papel ainda maior no plano de Deus. As Escrituras nos dizem que Elias não apenas foi arrebatado, mas que também voltaria em um momento decisivo na história da humanidade. O profeta Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, revela uma profecia que ecoa até hoje. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4.5. Essa profecia tem sido objeto de intensa discussão entre estudiosos e crentes, pois sugere que Elias desempenhará um papel crucial nos eventos finais da humanidade. Ele, que foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, retornará para preparar o caminho para o juízo de Deus. A promessa do retorno de Elias gerou grandes expectativas ao longo dos séculos. No tempo de Jesus, muitos acreditavam que João Batista era o cumprimento dessa profecia, pois ele veio no espírito e poder de Elias, Lucas 1:17, pregando arrependimento e preparando o caminho para o Messias. No entanto, outros estudiosos acreditam que Elias, o próprio profeta, ainda retornará fisicamente antes do fim dos tempos, para desempenhar um papel essencial na preparação do julgamento divino.
Esse mistério continua a instigar curiosidades da história, deixando perguntas abertas sobre o que realmente acontecerá. Mas por que Elias? O que torna sua figura tão importante no cenário do fim dos tempos? Elias não foi apenas um profeta. Ele foi uma ponte entre o humano e o divino. Alguém que desafiou os reis terrenos e trouxe a justiça de Deus de maneira tangível. Sua missão, assim como sua vida, transcende a história. Quando lemos as profecias de Malaquias, fica claro que Elias não está apenas associado ao passado, mas também ao futuro, como um sinal de que grandes mudanças estão por vir. Isso traz uma lição poderosa para nós. Deus sempre envia mensageiros antes dos momentos cruciais, e o retorno de Elias será um desses momentos. A expectativa de seu retorno continua a alimentar debates teológicos e a inspirar gerações de crentes. Será que estamos nos aproximando desse grande e terrível dia do Senhor que Malaquias mencionou? Se Elias realmente voltar, o que isso significará para o mundo? Essas são perguntas que nos fazem refletir sobre o plano divino para a humanidade. Enquanto aguardamos o cumprimento dessa profecia, podemos olhar para a vida de Elias e ver que, mesmo quando tudo parece incerto, há sempre um propósito maior. Agora, podemos explorar o papel de Enoque e Elias em outro nível, observando suas influências em escritos apócrifos que levantam mais mistérios. O nome de Enoque aparece em um dos escritos mais intrigantes fora do cânon bíblico, o Livro de Enoque. Este livro, considerado apócrifo, foi excluído da maioria das tradições bíblicas, mas seu conteúdo é repleto de revelações e mistérios que continuam a instigar curiosidades da história até os dias de hoje. O livro de Enoque descreve visões apocalípticas, relatos de anjos caídos e detalhes sobre o céu e a terra que não são encontrados em nenhum outro lugar. Mas o que este livro realmente nos revela sobre Enoque e seu papel na história espiritual da humanidade? Ele sugere que Enoque tinha uma missão muito maior do que simplesmente caminhar com Deus. Segundo o livro de Enoque, ele foi levado aos céus para testemunhar os segredos do universo, incluindo a batalha entre o bem e o mal. Ele teria recebido uma visão sobre o julgamento dos anjos caídos e os eventos que culminariam no fim dos tempos. Essa perspectiva apocalíptica coloca Enoque em uma posição de extrema importância dentro do plano divino, como alguém que recebeu conhecimento secreto e profundo sobre o destino da humanidade. Para muitos estudiosos, esses relatos são uma extensão natural da história de Enoque apresentada na Bíblia, sugerindo que ele desempenha um papel mais ativo na intercessão divina. No entanto, o livro de Enoque permanece um enigma. Por que ele foi excluído do cânon bíblico? Alguns acreditam que seus conteúdos eram considerados muito misteriosos ou difíceis de entender. Outros sugerem que, por ser um dos primeiros relatos de visões apocalípticas, ele estava muito à frente de seu tempo. O que é certo é que o livro continua a fascinar estudiosos e curiosos da história, que se perguntam até que ponto Enoque realmente compreendeu os segredos divinos. Suas visões sobre os anjos caídos e o destino da humanidade nos fazem refletir sobre o quanto ele sabia e o que foi deixado oculto para nós. Embora o livro de Enoque não faça parte da maioria das Bíblias, sua influência na teologia moderna é inegável. Ele traz à tona questões sobre o sobrenatural, a moralidade e o destino espiritual da humanidade. Mas talvez o mais importante seja o fato de que Enoque, mesmo após seu arrebatamento, continua a nos ensinar lições sobre fé, mistério e o poder de caminhar ao lado de Deus. E assim como Enoque, outro profeta também foi arrebatado, e permanece até hoje como uma figura de esperança e expectativa. Vamos explorar agora a missão profética de Elias no fim dos tempos, uma figura que também é central em muitas tradições apocalípticas. Elias, o profeta de fogo, não apenas desapareceu em uma carruagem de chamas,
mas também deixou uma expectativa de retorno que ecoa até os dias de hoje. Seu nome está profundamente entrelaçado com as profecias que cercam o fim dos tempos, sugerindo que ele terá um papel crucial nos últimos eventos da história da humanidade. Alguns acreditam que ele é uma das duas testemunhas mencionadas no Apocalipse, que retornarão para proclamar a verdade de Deus em meio ao caos. Elias, portanto, não é apenas uma figura do passado, mas uma chave para entender o futuro, e sua missão profética está longe de ter sido concluída. As Escrituras falam de um tempo de grande tribulação, onde Elias desempenhará um papel central, trazendo mensagens de arrependimento e preparando o caminho para o julgamento divino. Sua missão no fim dos tempos, segundo as tradições apocalípticas, será de confrontar o mal e restaurar a justiça divina, assim como fez durante seu confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esse chamado para o arrependimento ecoa poderosamente em nossos dias, onde muitos acreditam que os sinais do fim estão cada vez mais próximos. Elias, portanto, continua a ser uma figura de esperança e aviso. A ideia de que Elias voltará nos últimos dias também tem conexões com o retorno de Cristo. Para alguns teólogos, Elias é visto como um precursor da segunda vinda, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Jesus. Seu retorno será marcado por grandes sinais e prodígios, e ele terá um papel de liderança na luta final entre o bem e o mal. Esse conceito alimenta debates teológicos e a curiosidade da história sobre o que realmente acontecerá nos últimos dias, colocando Elias como uma figura central nas expectativas sobre o fim do mundo. Elias e sua missão profética são uma lembrança de que a história divina não está completa. Assim como ele preparou o caminho para Deus no passado, ele voltará para fazer o mesmo no futuro, dessa vez em um cenário global, afetando todas as nações. O mistério que cerca seu retorno continua a gerar discussões profundas, e para muitos, Elias permanece como um dos maiores exemplos de fé inabalável e coragem diante do mal. Mas, antes de explorarmos o retorno de Elias mais detalhadamente, é importante ver como ele e Enoque são vistos nas tradições tanto judaicas quanto cristãs. Suas histórias, embora individuais, se entrelaçam em um nível espiritual profundo. As histórias de Enoque e Elias reverberam com força, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, ligando o passado ao presente de uma maneira profunda e espiritual. Para o judaísmo, Enoque é visto como um exemplo de santidade e devoção a Deus. A tradição judaica, especialmente através de textos místicos como o Zohar, considera Enoque uma figura de extrema relevância, que transcendeu sua condição terrena para se tornar o anjo Metatron. Essa transformação mística reflete a crença de que Enoque, por sua profunda conexão com Deus, foi recompensado com um papel celestial, algo que continua a fascinar e gerar curiosidades na história espiritual. Elias, por outro lado, ocupa um lugar único nas celebrações judaicas. Durante o Pessach, uma cadeira é deixada vazia para Elias, simbolizando sua esperada visita no futuro, quando anunciará a chegada do Messias. Ele é um símbolo de redenção, alguém que retorna para restaurar a justiça e trazer esperança. A presença de Elias nas tradições judaicas é um lembrete contínuo de que, mesmo em tempos de adversidade, há uma promessa de renovação e libertação. Sua figura transcende o tempo, sendo sempre aguardada como um mensageiro divino. No cristianismo, tanto Enoque quanto Elias são considerados exemplos poderosos de fé e obediência a Deus. Eles são vistos como precursores da ideia do arrebatamento, em que os fiéis serão levados ao céu antes do julgamento final. Enoque, mencionado no livro de Hebreus, é exaltado como alguém que agradou tanto a Deus que foi poupado da morte. Elias, com sua dramática ascensão aos céus, é igualmente admirado como um profeta que trouxe o fogo de Deus à terra
e foi recompensado por sua fé. A tradição cristã também abraça a ideia de que esses dois homens podem ter papéis especiais nos eventos futuros descritos no Apocalipse. Embora existam variações na forma como as tradições judaica e cristã interpretam essas figuras, uma coisa é certa: Enoque e Elias permanecem como pilares de fé, exemplos de como uma vida de dedicação a Deus pode transcender o ordinário. Suas histórias continuam a inspirar e desafiar crentes a buscarem uma conexão mais profunda com o divino. À medida que exploramos as implicações dessas tradições, uma questão surge: qual será o papel deles no Apocalipse? Seriam eles as duas testemunhas mencionadas no último livro da Bíblia? Vamos mergulhar nesse mistério no próximo tópico. A ideia de que Enoque e Elias possam ser as duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse é uma das teorias mais intrigantes e debatidas entre estudiosos e curiosos da história bíblica. O capítulo 11 do Apocalipse descreve duas figuras que profetizam durante 1260 dias. Têm o poder de fechar os céus e de transformar água em sangue, e são mortos pelo besta que sobe do abismo. Muitos acreditam que Enoque e Elias, por serem os únicos a não experimentarem a morte física, seriam essas duas testemunhas destinadas a retornar à Terra nos últimos dias para testemunhar sobre o poder de Deus. Essa teoria ganha força quando consideramos o papel profético de ambos. Enoque, que andou com Deus e foi levado para o céu, e Elias, que desafiou reis e falsos deuses, são símbolos perfeitos da justiça divina. Se forem de fato as duas testemunhas, suas missões culminariam em um retorno dramático para confrontar o mal nos últimos dias, antes de serem mortos e, finalmente, ressuscitados diante de todos. Essa imagem é poderosa e reforça a ideia de que eles têm um papel contínuo na história sagrada, estendendo-se até o fim dos tempos. O que torna essa teoria ainda mais fascinante é a possibilidade de que suas vidas e arrebatamentos foram, na verdade, preparações para essa missão final. Ambos os profetas viveram em tempos de grande apostasia, e suas histórias estão recheadas de confrontos com o mal e de chamadas ao arrependimento. No Apocalipse, o retorno dessas testemunhas seria um último esforço de Deus para trazer a humanidade de volta ao caminho correto antes do juízo final. Essa narrativa não só aumenta a curiosidade sobre suas vidas, mas também gera um senso de urgência espiritual para aqueles que acreditam que esses eventos estão por vir. Se Enoque e Elias realmente retornarão como as duas testemunhas, isso nos faz refletir sobre o futuro da humanidade e o papel da fé nos tempos difíceis que antecedem o fim. Suas histórias nos lembram que, mesmo diante do caos e da perseguição, a justiça divina prevalecerá. À medida que avançamos na história dessas figuras, o impacto de suas vidas continua a reverberar, e a cultura moderna não ficou indiferente a elas. No próximo tópico, veremos como Enoque e Elias foram representados no cinema e na cultura popular, mostrando que suas histórias ainda têm um lugar no imaginário contemporâneo. As histórias de Enoque e Elias, com todo o seu mistério e poder sobrenatural, naturalmente encontraram seu caminho para o cinema e a cultura popular. Embora esses personagens não sejam tão comuns quanto outras figuras bíblicas, suas representações são sempre marcantes e carregadas de simbolismo. No cinema, eles são frequentemente retratados em contextos apocalípticos, como profetas que surgem nos últimos dias, trazendo mensagens de arrependimento e esperança. Filmes que abordam o fim dos tempos, ou batalhas entre o bem e o mal, muitas vezes fazem referência ao retorno de Elias, ou especulam sobre o destino de Enoque após seu arrebatamento. Curiosamente, a cultura popular moderna também se apoderou de elementos das histórias de Enoque, especialmente no que diz respeito ao livro de Enoque,
que continua a alimentar teorias de conspiração e intrigas. Programas de televisão e documentários sobre mistérios antigos, alienígenas e segredos ocultos mencionam Enoque como alguém que detinha um conhecimento proibido ou como alguém que foi levado aos céus para ser instruído pelos seres celestiais. Isso faz de Enoque uma figura que transcende a fé religiosa e se torna parte de discussões sobre ciência e o desconhecido, aumentando ainda mais as curiosidades da história relacionadas a ele. Elias, com seu dramático arrebatamento, também é frequentemente evocado em histórias de heroísmo e resistência espiritual. Sua figura inspira personagens que enfrentam forças do mal com coragem e fé inabalável, como vemos em produções épicas que envolvem temas de redenção e confrontos com o sobrenatural. Embora não apareça tanto quanto figuras como Moisés ou Noé, Elias carrega consigo um ar de misticismo que fascina tanto diretores quanto escritores, mantendo sua lenda viva nas telas de cinema e nos enredos de livros. As representações de Enoque e Elias no cinema e na cultura popular podem não ser sempre fiéis às escrituras, mas elas revelam algo importante: a força que suas histórias continuam a ter sobre a imaginação coletiva. Eles simbolizam o desconhecido, o poder do sobrenatural e a esperança de que há algo além deste mundo. À medida que suas histórias continuam a ser reinterpretadas, uma verdade permanece constante: Enoque e Elias são exemplos eternos de fé e resistência. Mas, mais importante do que suas representações culturais, é o que suas vidas nos ensinam sobre a espiritualidade e a imortalidade. O que significa, afinal, nunca morrer? Vamos explorar isso no próximo tópico. O que realmente significa nunca morrer? Quando pensamos em Enoque e Elias, estamos diante de um mistério espiritual profundo, onde a morte, algo inevitável para a maioria de nós, não foi o destino final desses dois homens. O fato de ambos terem sido arrebatados diretamente ao céu nos faz refletir sobre a promessa de vida eterna que permeia toda a narrativa bíblica. Enoque e Elias nos oferecem um vislumbre do que pode estar reservado para aqueles que andam com Deus de forma tão íntima e justa que a própria morte se torna irrelevante. A imortalidade, no contexto espiritual, não se refere apenas à ausência de morte física, mas à eternidade da alma. Para aqueles que acreditam nas Escrituras, a vida eterna é uma promessa para todos que seguem os caminhos de Deus, um presente que transcende a compreensão humana. Enoque e Elias são exemplos vivos, ou melhor, exemplos imortais de que existe um plano maior além deste mundo material. Suas vidas nos mostram que, quando vivemos com propósito, dedicados à fé e à justiça, estamos nos preparando para algo muito maior do que podemos ver ou imaginar. A promessa da vida eterna, como representada por Enoque e Elias, é também um convite à reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Em nossas vidas, somos confrontados diariamente com a fragilidade da existência, mas esses homens nos lembram que a verdadeira vida está além do que podemos tocar ou sentir agora. Ao seguirmos exemplos como o deles, podemos começar a viver de uma maneira que transcenda as preocupações mundanas. Em vez de temer a morte, podemos abraçar a ideia de que a verdadeira imortalidade está em viver em comunhão com o divino. Uma lição que nos é oferecida não apenas por Enoque e Elias, mas por toda a história sagrada. No fim, o significado de nunca morrer está ligado ao propósito com o qual escolhemos viver. Enoque e Elias não foram imortais por acaso. Eles viveram de forma tão plena e dedicada a Deus que seus destinos foram moldados pelo poder divino. E assim, seus exemplos nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e a forma como escolhemos viver nossas vidas. A pergunta que fica é: por que apenas eles foram poupados da morte física? Há um segredo profundo nisso.
um que pode nos ensinar mais sobre a justiça divina e o propósito de Deus para cada um de nós, como exploraremos a seguir. Entre todos os personagens bíblicos, Enoque e Elias se destacam por serem os únicos a não experimentar a morte física. Mas por que apenas eles foram poupados? Este é um dos grandes mistérios da história sagrada, um segredo que parece estar profundamente enraizado no plano divino de Deus. Ao longo dos séculos, estudiosos e crentes se perguntam: o que os torna tão especiais? Seria um reflexo da justiça divina, uma recompensa por uma vida de extrema fé? Ou talvez esses arrebatamentos sirvam para nos lembrar que o poder de Deus vai além da compreensão humana, desafiando as leis da natureza e revelando um propósito maior. O arrebatamento de Enoque e Elias também pode ser visto como uma mensagem clara sobre a esperança de vida eterna. Eles não apenas caminharam com Deus, mas suas vidas foram exemplos de devoção absoluta e, por isso, não viram a morte como o restante da humanidade. Talvez o segredo esteja em como viveram uma vida em comunhão tão profunda com Deus que foram chamados a estar diretamente com Ele. No entanto, essa distinção também nos leva a refletir sobre o papel deles na revelação divina. Será que seus destinos foram estabelecidos para nos mostrar que, para aqueles que vivem em fé, existe algo além deste mundo? Este mistério vai além da curiosidade sobre suas vidas individuais. Pode ser um sinal de que, mesmo em um mundo dominado pela morte, a esperança da imortalidade está presente para todos que seguem os caminhos de Deus. O fato de apenas Enoque e Elias terem sido levados ao céu sem morrer nos desafia a considerar o propósito divino para suas histórias e o que isso significa para nós. Deus escolheu esses dois homens por um motivo que talvez nunca entendamos completamente, mas que nos convida a confiar em seu plano, mesmo quando não temos todas as respostas. Ao refletirmos sobre esse segredo divino, somos lembrados de que a justiça de Deus não segue as normas humanas. Enoque e Elias não apenas viveram vidas justas. Suas jornadas foram marcadas por uma fé que desafiava as convenções de sua época. Eles foram chamados para uma missão maior, um destino que os separou do comum. E isso nos faz pensar: o que essas histórias revelam sobre nosso próprio destino? Ao mergulharmos mais profundamente em suas vidas, começamos a ver que elas não são apenas histórias do passado, mas profecias vivas que ainda ecoam em nossa compreensão da justiça divina e da imortalidade. As vidas de Enoque e Elias não são apenas exemplos de fé e obediência, mas também carregam um significado profético profundo, que se estende muito além de seus próprios tempos. Eles são, em muitos aspectos, símbolos do que está por vir, indicadores de um futuro que ainda não foi plenamente revelado. Ao serem arrebatados sem passar pela morte, Enoque e Elias representam a promessa de que, para aqueles que andam em fé, a morte pode não ser o fim definitivo. Eles nos dão um vislumbre da vida eterna, e suas histórias são precursores de um destino que está reservado para os fiéis. Esse significado profético ganha ainda mais peso quando pensamos nas teorias sobre o retorno de ambos nos últimos dias. Muitos acreditam que Enoque e Elias desempenharão papéis importantes no cumprimento das profecias do Apocalipse, como as duas testemunhas que trarão advertências e sinais antes do juízo final. Essa visão transforma suas histórias em algo muito maior. Não são apenas exemplos isolados de fé, mas peças-chave no desdobramento do plano de Deus para o fim dos tempos. Enoque e Elias nos mostram que há uma continuidade entre passado, presente e futuro, e que suas vidas apontam para eventos que ainda estão por acontecer. Além disso, a imortalidade de Enoque e Elias carrega um simbolismo poderoso. Eles são um lembrete de que o plano divino transcende a morte e as limitações humanas. Suas vidas nos fazem refletir sobre como Deus pode intervir na história
e alterar o curso natural das coisas para cumprir sua vontade. No contexto profético, eles são como faróis que iluminam o caminho para o futuro, um futuro em que o poder de Deus se manifestará de maneiras que ainda não podemos compreender completamente. Suas histórias nos convidam a olhar para o que está por vir com esperança e reverência. O significado profético de Enoque e Elias não é apenas sobre os grandes eventos que eles podem anunciar, mas também sobre o chamado para viver uma vida dedicada à fé, como eles fizeram. Eles nos lembram que a vida espiritual é uma jornada contínua e que o destino daqueles que permanecem fiéis é moldado pelo próprio Deus. Enoque e Elias nos ensinam que, ao viver em comunhão com o divino, estamos participando de algo muito maior do que a nossa existência terrena. Agora, vamos ver como essas figuras inspiram a fé até hoje e o que podemos aprender com suas histórias de perseverança e devoção. A história de Enoque e Elias continua a ressoar profundamente nos corações dos fiéis, inspirando uma fé que transcende o tempo e as circunstâncias. Esses dois homens, arrebatados sem experimentar a morte, representam a possibilidade de uma vida tão próxima de Deus que até o impossível pode acontecer. Enoque, com sua caminhada fiel com Deus, e Elias, com sua ousadia profética, servem como exemplos vivos de que a fé não é apenas uma crença abstrata, mas uma força que molda a vida de quem a pratica. Eles nos lembram que viver em comunhão com o divino não é algo reservado apenas para os grandes heróis bíblicos, mas uma realidade acessível a todos nós. Enoque nos ensina que a verdadeira fé é uma jornada diária. Ele andou com Deus, o que implica um relacionamento constante e íntimo. No mundo de hoje, onde as distrações estão por toda parte, Enoque nos convida a refletir sobre como estamos caminhando em nossa própria jornada espiritual. Será que estamos dedicando tempo suficiente para ouvir a voz de Deus? Pequenas ações, como separar momentos diários de oração ou meditação, podem nos ajudar a caminhar mais próximos de Deus, assim como Enoque fez. Essa simplicidade na devoção é algo que todos podemos aplicar em nossas vidas. Elias, por outro lado, nos inspira a ter uma fé corajosa, uma fé que desafia as dificuldades e permanece firme, mesmo quando tudo parece perdido. Ele enfrentou reis, falsos profetas e até mesmo seus próprios medos, mas nunca perdeu de vista sua missão divina. Nos momentos em que nos sentimos sobrecarregados pelas dificuldades da vida, a história de Elias nos lembra que não estamos sozinhos. A fé que ele demonstrou é a mesma que podemos cultivar em nossos desafios diários, confiando que Deus está sempre ao nosso lado, guiando nossos passos, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. A vida de Enoque e Elias é um convite para que cada um de nós examine nossa própria caminhada de fé. Como estamos buscando a Deus? Estamos prontos para confiar nele, mesmo quando não entendemos o plano completo? Esses homens extraordinários nos mostram que a fé não é um evento isolado, mas uma escolha constante, uma decisão de confiar em Deus a cada passo. Enoque e Elias ainda hoje nos inspiram a viver de maneira justa, dedicada e corajosa, sabendo que o destino dos que caminham com Deus é algo muito maior do que este mundo pode oferecer. À medida que nos aproximamos do fim de suas histórias, somos chamados a refletir sobre o que o fim da vida realmente significa e como suas vidas moldam nossa visão da mortalidade. A morte, para muitos, é vista como o fim definitivo, o ponto final de uma jornada. No entanto, as histórias de Enoque e Elias nos desafiam a ver a morte de outra maneira, não como um fim, mas como uma transição para algo maior. Eles foram poupados da morte física, um privilégio que poucos alcançaram. Mas o significado dessa ausência de morte vai muito além do que imaginamos. Enoque e Elias nos mostram que a vida, especialmente uma vida de fé, não é limitada por fronteiras terrenas. Em vez disso,
A verdadeira vida, a vida eterna, é alcançada por aqueles que caminham em comunhão com Deus. A morte, no contexto espiritual, é apenas uma porta para uma realidade maior. Quando refletimos sobre a história desses dois homens, somos lembrados de que a mortalidade não é o fim, mas uma transição para um novo começo. Enoque e Elias não morreram porque suas jornadas espirituais transcenderam o tempo e o espaço. Para nós, essa lição é poderosa. A morte, por mais assustadora que possa parecer, é apenas uma passagem. Quando vivemos em fé, como Enoque e Elias, podemos encarar a morte não com medo, mas com a certeza de que algo infinitamente maior nos espera além dela. Essas reflexões nos levam a pensar sobre como encaramos o fim da vida em nossas próprias existências. Será que vivemos de forma a nos preparar para essa transição? Enoque e Elias nos lembram que, independentemente de quando ou como a morte chega, o que realmente importa é como vivemos. A verdadeira preparação para o fim da vida não está em evitar a morte, mas em construir uma vida que esteja em constante sintonia com o propósito divino. A vida eterna não é uma recompensa distante, mas algo que começa no momento em que decidimos viver em aliança com Deus. Assim como Enoque e Elias foram arrebatados, podemos ver nossa própria jornada como uma preparação para esse grande encontro com o divino. Não sabemos quando ou como nossas vidas aqui terminarão, mas o que podemos aprender com esses dois gigantes da fé é que, quando vivemos em sintonia com Deus, a morte perde seu poder sobre nós. Em vez de temê-la, podemos aceitá-la como parte de uma jornada maior, uma transição para a eternidade. Ao refletirmos sobre essa realidade, nos voltamos para o legado deixado por Enoque e Elias, um legado que continua a ecoar através dos séculos. O legado de Enoque e Elias é eterno, assim como suas vidas exemplares de fé e devoção. Estes dois homens foram arrebatados sem experimentar a morte, mas o impacto de suas histórias continua a viver, inspirando gerações a se aproximarem de Deus com sinceridade e convicção. Suas vidas são mais do que eventos históricos. São testemunhos vivos de que a comunhão com Deus transcende o tempo e a mortalidade. Cada vez que revisitamos suas histórias, somos convidados a refletir sobre o que significa andar em fé, confiar em Deus e viver de acordo com seus mandamentos. Esse legado não desaparece. Ele se perpetua, alcançando cada vez mais corações e mentes. Enoque, com sua caminhada silenciosa e constante com Deus, nos ensina que a verdadeira fé é uma jornada pessoal e íntima. Ele viveu em uma era de corrupção, mas sua vida foi uma luz de esperança e santidade. Seu legado nos desafia a refletir sobre a forma como vivemos em um mundo que muitas vezes parece estar em desacordo com os valores divinos. Ele nos lembra que, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor, podemos escolher uma vida de retidão e intimidade com o Criador. Esse é o poder do exemplo de Enoque, nos fazer entender que a fé não precisa de grandes eventos, mas de pequenos atos diários de devoção. Elias, por sua vez, deixou um legado de coragem e profetismo. Ele foi um homem que desafiou reis, derrubou falsos deuses e enfrentou a fúria de inimigos poderosos, tudo em nome de Deus. Sua vida nos lembra que a fé também exige ação, ousadia e a disposição de lutar por aquilo em que acreditamos. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a ceder ou comprometer nossos valores, Elias nos encoraja a permanecer firmes, a não desistir diante das adversidades. Ele nos ensina que, quando estamos em missão divina, Deus está ao nosso lado, mesmo quando o caminho é solitário e árduo. Enoque e Elias, eternamente lembrados, não são apenas figuras do passado, mas exemplos vivos de como a fé pode transformar vidas e moldar destinos. Eles continuam a nos inspirar a viver com propósito, buscando a justiça e a verdade.
Seus legados são um lembrete de que aqueles que andam com Deus nunca serão esquecidos. E assim, ao olharmos para suas vidas, somos convidados a perguntar: como podemos aplicar os exemplos de Enoque e Elias em nossa própria jornada? Essa reflexão nos leva a concluir suas histórias, com lições que ecoam até hoje. Ao mergulharmos nas vidas de Enoque e Elias, descobrimos que suas histórias são muito mais do que relatos antigos. Eles nos ensinam que a verdadeira fé é uma jornada contínua, uma caminhada lado a lado com Deus, mesmo quando os caminhos são difíceis e incertos. Enoque, com sua devoção silenciosa, e Elias, com sua coragem inabalável, oferecem lições profundas sobre como viver em sintonia com o propósito divino. Suas vidas foram marcadas por momentos extraordinários, mas o que realmente os destaca é o legado de confiança em Deus que deixaram para trás. Esse é o maior segredo bíblico que podemos aprender. Uma vida de fé é uma vida que transcende a morte e se conecta diretamente com o eterno. Através das curiosidades da história de Enoque e Elias, somos lembrados de que nossa existência aqui é apenas uma parte de uma jornada maior. Eles nos mostram que, quando escolhemos viver em harmonia com o plano divino, estamos preparando nossos corações para algo que vai além do que podemos imaginar. O que Enoque e Elias viveram está disponível para todos que desejam caminhar com Deus. A promessa de uma vida eterna, de uma existência em que a morte perde seu poder. Essa é a maior lição que suas vidas nos oferecem. Mas essas lições não são apenas para serem admiradas. Elas nos convidam à ação. Como estamos vivendo nossa própria jornada espiritual? Estamos caminhando com Deus, como Enoque? Estamos dispostos a enfrentar desafios com fé, como Elias? Suas histórias são um chamado para que examinemos nossa própria fé e nos preparemos para aquilo que Deus tem preparado para nós. Viver com propósito, em comunhão com o divino, é a chave para uma vida de paz e realização. Não importa o que o futuro nos reserve. Ao encerrar esta jornada pelas vidas de Enoque e Elias, somos desafiados a seguir seus passos. O que você vai fazer com esse conhecimento? Como você vai aplicar essas lições em sua vida? A decisão é sua, mas lembre-se, assim como Enoque e Elias, você também pode ser lembrado eternamente por viver uma vida dedicada a Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre esses mistérios e histórias da Bíblia que transformam nossas vidas. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.